Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou professor de Geografia e hoje eu vim aqui comentar um pouco sobre a semana 3, tá? Fazer uma breve apresentação dela. Então o tema vai ser os tipos de cidades e aí ela vai estar recapitulando, né? Esse primeiro patch de todos os anos, né? É um patch voltado ao ano anterior. Então essa matéria aqui é lá do quinto ano, ok? Então aqui a ideia é falar que são considerados, né, como uma parte urbana do município, é uma divisão territorial que compõe uma unidade federativa, sendo formada geralmente pela área rural e pela área urbana. Então isso aqui seria basicamente o que é uma cidade. E aí elas vão ter suas classificações. Vão ter cidades históricas, como Ouro Preto, né? Mariana, vão ter cidades planejadas, como é Belo Horizonte mesmo, né? Cidades espontâneas, né? Que acaba até mesmo um pouco parecido ali com essa questão histórica ali, Ouro Preto, porque tinha ouro ali naquela região, então ela surgiu, né? Veio a calhar de se tornar uma cidade. Industriais são aquelas que vai ter muitas empresas, né? Comerciais, né, vai estar mais voltada a vendas, portuárias, né, no caso aqui em Minas Gerais não vai ter, porque é, vão ser essas no oceano, né. Santos é um exemplo, né, tem o Porto de Santos que é bem famoso, turísticas, né, e isso aqui também até poderia colocar Ouro Preto, né, que é uma cidade que tem muitas visitas, né, e outras cidades, provavelmente, às vezes até alguma de vocês também é conhecida como uma cidade turística. Aqui, eu que sou do sul de Minas, tem algumas aqui perto de São Lourenço, por exemplo, que é uma cidade turísticas, religiosas, né, sempre vai ter. Isso aqui é bem famosa, né, a cidade de Aparecida, lá em São Paulo. Então, isso aqui vai ser basicamente os tipos de cidade. Mas o importante é saber, né, que sempre vai ter aquelas cidades planejadas, né, que vão ser aquelas que têm mais estrutura, são mais organizadas, né, e aquelas espontâneas, né, que são a maioria das cidades, né, são a que vai faltar um pouco de infraestrutura, principalmente nessa questão da da urbanização, que é a questão das ruas, das casas, onde elas são colocadas, o centro. Então, essas cidades espontâneas, elas não conseguem ter uma projeção, né, de quantas pessoas elas vão ter, vai ter, né, a população daquela cidade. Então, muitas vezes a população ultrapassa e a cidade ela começa a sofrer, né, porque não consegue adaptar todo mundo ali. Então, começa a ter muito trânsito, começa a ter problemas quando a gente vai ver lá nos exercícios da frente de enchente, problema de lixo, problema de moradia, porque algumas pessoas elas querem morar mais próximo, mas não tem lugar, então elas começam a morar em lugares mais perigosos, né, principalmente de morros, né, isso acontece muito lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Então tudo isso é voltado para essas cidades espontâneas e essas cidades planejadas, né, muitas vezes até, né, igual Belo Horizonte mesmo, por mais que seja, né, planejado, ela cresceu, né, continua crescendo muito e aí começa a expandir, né, obviamente nem toda expansão eles vão conseguir coordenar, né, vão conseguir controlar, mas, né, desde o princípio foi uma cidade pensada para ser a capital de Minas Gerais, ok? Vamos lá para os exercícios para tirar qualquer dúvidas. Então, a agricultura apresentou um marco histórico, né, na organização socioespacial, com intensas transformações e evoluções que ocorreram ao longo do tempo. Então, além do sedentarismo, qual outra transformação a agricultura representou para a história humana? Então, isso aqui é bem fácil, né? Nós vamos perceber que o que está acontecendo com as pessoas aqui? Elas estão morando mais afastadas ou mais juntas? Então vai ser o que? O início das pessoas morando um pouco mais perto das outras. O que isso seria? Eu nem vou ler as alternativas aqui porque eu já daria a resposta, mas só olhando a imagem aqui acho que vocês conseguem fazer, ok? A 2, né, ele dá um exemplo do Rio de Janeiro e a cidade de Palmas. Então, Palmas também é uma cidade planejada, até porque é uma cidade mais nova, né? Tocantins é um dos estados mais novos do Brasil. Então, a gente percebe aqui, tem mais essa ideia de reto, né? Ali em Belo Horizonte, no centro, também tem essa característica. E agora nas cidades que são mais espontâneas, né, vamos assim dizer, ocorrem muitas curvas, você não tem uma faixa central para escoar, né, o trânsito.
Então você vai conseguir identificar, né? Principalmente olhando essa questão de reta aqui, você consegue ter uma ideia. E aí o Rio de Janeiro, né, como a gente pode até perceber, né, aqui ainda não mostra, mas essa questão dos morros e as casas, né, próxima ali, sempre é um dos problemas dessas cidades espontâneas. Então, diferenciar, né, acabei de falar. B, a cidade que você mora pode ser considerada espontânea ou planejada. Então, é óbvio, aqui, se você morar numa cidade mais antiga, dificilmente ela vai ser planejada, né? E se for mais nova, né, ela vai ser planejada, né? E se for mais antiga, ela vai ser mais espontânea, né? E aí, para justificar, você pode colocar, né, esses problemas que você vai encontrar, principalmente nessa questão da urbanização, né, e da estrutura. Se cite três tipos de cidades planejadas, então eu já falei de uma, né, Belo Horizonte, aí vocês podem pesquisar mais duas aí. Qualquer dúvida, vocês podem assistir o vídeo de correção também. A 3, ele faz uma separação, então ele fala, escolha 5 cidades e indique qual tipo elas podem ser classificadas. Então eu coloquei, né, no caso na correção lá, as cidades por participação econômica, né, pelo contexto histórico e sua concentração populacional. Então, econômico vai ser aquela mais importante financeiramente, né, vai gerar muito dinheiro. Nós temos uma aqui, né, vizinha nossa, estado vizinho, né, na verdade, que é uma potência econômica, né? O contexto histórico eu já falei anteriormente e concentração populacional é aquelas cidades que vão ter uma população muito alta, ok? A B, ele fala fazer uma pesquisa, né? E indica quais são as 3 cidades de maior importância de acordo com a hierarquização urbana no Brasil. Então aqui vai ser basicamente cidades mais importantes, né? As capitais, depois vem aquelas cidades que não são capitais, mas têm uma população muito alta, e depois aquelas outras cidades, ok? Que tem uma população menor e não tem tanta importância. E aí vocês pesquisem aí. A 4, né? Qual é a crítica apresentada pela Chat? Até falei lá em cima, né? Então aqui é bem interessante vermos, né, que isso aqui ele vai ocorrer onde, né? Até a pergunta da B aqui, são nas pequenas cidades, são nas grandes cidades? É sempre bom lembrar, né? Pequena cidade, dificilmente você vê um circular, né? Um ônibus, né? Você vê normalmente os ônibus que vai de um município para o outro. Mas isso aqui aparenta ser de um município para o outro, até tem os carros aqui. Então, até mesmo quem aí mora numa cidade um pouquinho maior, provavelmente tem alguma área ali da cidade que ocorre enchentes, né? Ali o pessoal onde eu dou aula em Itajubá, ocorre isso, né? Tem um lugarzinho ali que eu vejo que ocorre enchentes, ok? Eu não vou falar o nome, né? Mas quem sabe. A C, o que pode ser realizado para evitar os acontecimentos indicados na charge. Então aqui é o que vocês podem imaginar, né? Esse aqui já foi trabalhado, né, nos anos anteriores. Aí qualquer dúvida vocês podem pesquisar. Eu não vou falar, senão estaria dando a resposta, né? Aí fica sem sentido. Mas é algo que é para evitar que tenha essa quantidade de água, tá? E aí fechamos, né? Essa aqui era a última pergunta. Espero que tenha tirado suas dúvidas. Do mais, bons estudos e tchau, tchau.